Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Chicago Bulls, não, do Flamengo. E eu sou o Sequê, trato dos assuntos do Palmeiras. Sequetinho, mais um final de semana de Brasileirão encerrado, teve muita coisa boa, teve muita polêmica e o Ouro Porco a gente não vai deixar de trazer para vocês aqui as nossas visões, as nossas opiniões. E uma das grandes polêmicas dessa rodada foi no jogo do Verdão, né? Rapaz, o Verdão tá polêmico. Não foi, daqui a pouco vem a opinião, né? Pra mim não teve polêmica alguma. Assim, antes da gente endereçar o elefante, né, que está aí na sala, né, tá todo mundo falando... Pensamos muito nessa frase durante o dia. Né, nunca foi utilizada na história da televisão brasileira. Nunca. O jogo em si, Clevin, muito ruim. Nossa senhora, você que viu esse jogo sendo flamenguista, vocês têm que valorizar muito o nosso trabalho. Horroroso, cara. A gente só vê. O Palmeiras no primeiro tempo não fez nada, o Sport dominou as ações, mas também não foi nada efetivo. O Palmeiras faz 1-0 num pênalti, aí o primeiro pênalti foi pênalti, não tem nem o que discutir. Sem conversa fiada. Né? Depois, num lance bizarro de sucessivas falhas, o Palmeiras cede o empate. Uma jogada ensaiada do Sport, o que é legal, é sempre bom ver jogada ensaiada. Treinadinho, né? bem certinho. Mas aí o Barleta, né, que já jogou no Curica, ele bateu a bola, assim, bateu fraquinho, não bateu muito forte, pegou de primeira, né, sozinho. Então, é impossível numa cobrança de escanteio a defesa deixar um atacante sozinho. Tá sozinho, né? Na entrada da área, não pode. Não pode, sim. Num cruzamento, o time em movimento. Rebatida, agora, o time postado, não dá. E aí o cara bate, a bola passa por todo mundo, né, 18 defensores ali, a bola passa por todo mundo, vai no meio do gol. E eu falo assim, aqui no Ouro Porco a gente está se notabilizando por corneta de goleiro, né? Nem sempre o goleiro é alheio, às vezes é o goleiro do nosso time. Exatamente. E esse era mais um daquele lance que você fala, pô, esse dava pra pegar, né? Defensável. Pra mim, esse lance foi falha, assim. Pô, acho que o Nego criticou ir lá contra o Sport em Cristal, nada a ver. 2 lances impossíveis de pegar. Agora, esse aí era bem defensável mesmo. Muito defensável. E assim, o Everton, a gente vê essa queda técnica dele. Eu acho que ele ainda tem caixa para dar essa volta por cima, mas a fase dele não é muito boa. E assim, muitas vezes isso foi hoje, nesse jogo não fez falta, o Palmeiras conseguiu a sua vitória, mas o Palmeiras tem muitos torneios a se disputar e isso, o desempenho do Everton hoje é um pouco preocupante, sim. Eu acho que eu não estaria confortável sendo palmeirense com o meu goleiro que já é ídolo, um goleiro grande, que não está na sua melhor fase. Cara, eu acho assim, o Palmeiras vai ter que olhar goleiro. Assim, não tem como. Você vê o seu goleiro, que sempre foi muito confiável, falhando mais vezes, acende um alerta, você já tem que olhar para o mercado. Você não precisa contratar amanhã, mas você tem que estar atento ao mercado, e quando pintar uma oportunidade de um goleiro bom, né, livre no mercado, você acha um goleiro, né, que você pode pagar por ele, tem que ver, sim. Com relação ao o jogo, né, o Palmeiras poupou alguns titulares e eu acho que vai ser a tônica dos times que vão disputar todos os torneios, a gente vai ter que poupar. Não tem como. Muita gente questionou, né, em outros jogos também, os times entrando com, se não um misto, pelo menos poupando jogadores-chave ali, e não tem como. A gente sempre critica muito, né, isso aqui, o calendário é muito mal feito, o Paulista foi muito grande, muito desgastante. E assim, não, mas aí o jogador só quer... O jogador não, né? Desculpa. O torcedor quer muito espetáculo, ele só quer ver jogo bom. A gente que é torcedor, a gente quer ver também, mas assim, se você vê o futebol com um pouco mais de maturidade, pensando mais no que é o dia a dia do clube, você vai entender que esse tipo de coisa é necessário. E muitas vezes, quando não se joga bem, o resultado é o que interessa no final das contas, né? Assim, o resultado para o Palmeiras foi o melhor possível por tudo que foi o jogo e também pelo que acontece no final, né, cara? Vamos encarar o bicho agora, né? Agora é a hora, né? Então, assim, lembrando assim que o Sport acho que até merecia o empate, ou até tomar talvez uma vitória. O Sport jogou melhor do que o Palmeiras ao longo dos 90 minutos. Saudades do Lucas Lima de 1 milhão? Lucas Lima, rapaz,
Né, com harmonização! O pessoal falou que ele estava flutuando em campo, né? É isso? Acho que deram exagerada, né? Deram exagerada ali, mas a parte dele não foi ruim. Não foi ruim. Foi ruim, mas assim, pô, flutuou em campo, enfim, né? Aí é um pouquinho demais. Acho que o pessoal também tá pegando uma pilha errada aí. Cara, não foi nada naquele lance, assim. Pô. Acho que até o Rafael Veiga sabe que não foi nada. Ele não tem nada a ver com isso. O árbitro marcou o pênalti, tá, gente? Nenhum jogador vai ficar falando, não foi pênalti. Eu me lembro, teve um jogo do São Paulo, na época do Rogério Ceni, a primeira passagem dele do Rogério Ceni, que o Rodrigo Caio tava lá. Ele de técnico ou ele de... O Rogério Ceni de treinador. De treinador. E o Rodrigo Caio... Teve um lance lá que ele falou que não foi, alguma coisa ali, que o Rogério Ceni ficou possesso com ele. E muita gente depois falou que o Rodrigo Caio não deveria ter feito o que fez, porque ele é funcionário do São Paulo, ele prejudicou o São Paulo. Então, assim, o Rafael Veiga não tem nada com isso. O juiz está ali para ele ver se foi pênalti ou não. O juiz deu o pênalti. Quando você escutou o áudio do VAR? Cara, eu li o áudio do VAR, eu não escutei o áudio do VAR. Fica pior, não fica? É muito constrangedor, cara, porque tipo assim, a imagem tá falando uma coisa que tá muito na sua cara e você vai vendo o que tá sendo conversado. Você fala, gente, não é possível, né? Que essas pessoas são profissionais, essas pessoas têm treinamento para estar lá. Eu tenho uma teoria, né? Porque estão dizendo aí que o protocolo do VAR mudou. Que a CBF fez um protocolo. Porque trocou o comando de arbitragem, né? Era o CNM. Mais uma vez, né? Agora é um tal de Sintra. Agora é uma Rodrigo equipe. Sintra, acho que é uma equipe agora. Eu tava vendo bate-bola antes aqui. Acho que parece uma equipe de arbitragem agora. Não vai ficar numa figura só, como chefe de arbitragem. E aí parece que assim, agora a ideia é o VAR não intervir tanto e tentar corroborar a decisão de campo. Ok. Então eles vão ficar, toda vez que houver um pênalti, alguma coisa assim, eles vão ficar procurando um contato que justifique aquela marcação. Então, quando você olha, por exemplo, os lances polêmicos dessa rodada, principalmente, que foi esse polêmico não, né? Os erros de arbitragem. Esse lance do Palmeiras, que não foi pênalti, e o lance do Cruzeiro. Do Cruzeiro foi horroroso expulsão também. Os caras ficam procurando um contato para justificar aquela ação ali. Então, tem o contato? Tem. O cara vai na bola, desvia um pouquinho a bola cai no outro pé do Veiga, aquele pé fica por debaixo do pé do cara. É faltoso? Não é faltoso, não é, cara. Não é, sabe? Não é. E assim, e aí a gente entra são muitas camadas que tem, né? Aquele pênalti, ele não é um lance isolado, ele não acontece sozinho. Tem muita coisa atrás do que é a organização do futebol brasileiro. Sim. E não tem como a gente não falar da política, do bastidor do futebol brasileiro, que foi a eleição do Edinaldo. Então, assim, os clubes brasileiros já tiveram algumas chances, né, de fazerem coisas para mudar, porém eles não conseguem. E o Edinaldo foi eleito com 100% dos clubes votando a favor da gestão dele, ou seja, votou a favor da continuidade de uma coisa que não está boa. Então vamos lá, só hoje aqui, a gente já criticou o calendário de novo. Calendário mais uma vez. E a gente tem criticado a arbitragem, são duas coisas que estão a cargo da CBF. Sim. E todos os clubes vão reclamar disso o ano inteiro e votaram no Edinaldo. Essa continuidade, né? Teve uma reportagem da revista Piauí falando da questão do CNM também, e que os investimentos que não foram feitos na questão da arbitragem, os treinamentos, enfim. Então tudo isso aí vai prejudicar o futebol. Então hoje o Palmeiras foi beneficiado por um erro, o Inter foi beneficiado por um erro, teve o lance do Lianco, que aí já é um lance diferente, mas era um segundo amarelo, um juiz caseiro que já não deu o lance, então prejudicou o São Paulo. Em algum momento o Palmeiras será prejudicado e vai reclamar da arbitragem. E aí eu acho que o Abel deveria ter ido na sua coletiva e ter falado que não foi pênalti. Exatamente, mas assim, eu acho que é muito ruim, dificilmente você vê alguém botar a cara para falar que ganhou de forma irregular, né? Além de ser uma questão de personalidade, provavelmente tem a pressão da diretoria do clube para isso não acontecer também. Toda certeza, com toda certeza. Para no final do ano, se você levanta a taça por uma constância, por uma qualidade, vão querer desmerecer o seu título por conta disso. E assim, nem tudo é sobre o Flamengo, né? O pessoal usou do flacentrismo, mas eu falo, o Flamengo é um clube, o próprio Felipe Luiz, que acontece muito isso. O Flamengo, ele é beneficiado, o Flamengo é prejudicado. E no final do ano sempre tenta desmerecer as conquistas do Flamengo por conta de arbitragem, né? E o Palmeiras, que é o campeão, o maior campeão atual do campeonato mais difícil, que é o Brasileirão, o Palmeiras já cansou de passar. E aí sempre se cria uma grande conspiração para o meu clube ser prejudicado ou o meu clube ser campeão. Quando, na verdade, parece muito mais incompetência de áreas de gestão
do futebol brasileiro, o que é muito frustrante pra gente que acompanha, pra gente que é apaixonado. Tem um amigo meu que me mandou um áudio, mensagens por conta do jogo do Cruzeiro ali, um cruzeirense fanático, e assim, a pessoa fica desanimada, a pessoa fica triste com aquela situação, mas como torcedor a gente sabe, semana que vem a gente tá lá, de novo, na frente do sofá no estádio. Exatamente, e se tiver erro de arbitragem contra o nosso clube, nós vamos xingar. E a gente vai xingar. Agora, só para não... Eu acho que também houve nisso, aí eu não sei qual é a sua opinião, tipo uma compensação, que é uma instituição do futebol também, da arbitragem. Verdade. Teve um lance pouco antes que o goleiro do Sport dá um mole e o Flávio Lopes ia saindo sozinho, e o goleiro vem e bate em bola pro Flávio Lopes, leva tudo junto. Tudo, né? Leva tudo. O que pra mim, não sei se foi ou não foi pênalti, aí é uma questão de interpretação, mas é muito mais marcável do que esse. Sim, quando esses lances de trombada, principalmente quando envolve goleiro, é o que você falou. O Romário ensinou pro Neymar, né? Não divide com o goleiro, meu irmão, porque se o goleiro vier pra cima de você, ele vai levar tudo. E aí tem aquela regra assim, nossa, mas pegou primeiro na bola e depois tocou o cara. Falou, mas é o tamanho da força que fez pra derrubar o cara. Atropelou. Então, assim, eu acho que a lei da compensação, essa sim é uma instituição brasileira. A instituição jabuticaba, né, só tem aqui no Brasil a lei da compensação. E ela também já acontece há muito tempo e já desanimou muita gente, já fez muita gente comemorar também. E aí eu acho que rolou um pouquinho disso aí também. Não estou nem dizendo que foi pênalti. Para mim até pode ser marcado. Não seria um absurdo se aquele pênalti tivesse sido marcado. E aí ele talvez depois ficou com aquilo na cabeça e na hora que teve uma chance compensou. Então, se você achou que eu não ia falar aqui, ou que eu ia falar que não foi pênalti, pelo amor de Deus, você já conhece a gente aqui e sabe que a gente vai falar o que a gente acha. É, muita imaturidade, você ficar defendendo uma coisa que não é, que é óbvia, né? Tipo assim, vou fazer vídeo aqui gritando que não foi pênalti, pra quê? Pra dar like? Seria bom like. Deu like. Deu like, mas... E pra gente ganhar like, o que você acha da gente falar de Flamengo? Vamos falar de Flamengo hoje, porque ao contrário do Sequeto, as minhas preocupações são outras, né? Eu queria ter as suas preocupações também. O Flamengo já é diferente do jogo do Palmeiras, né? O Flamengo contra o Vitória lá no Barradão fez um jogo muito movimentado, um jogo bom de ver. Só que o Flamengo, a gente já vem falando aqui, já tem vídeo sobre também na estreia do Brasileirão, um problema crônico do Flamengo, que é não conseguir decidir os seus jogos, né? Impressionante como perde gol, cara. E mais uma vez aconteceu, né? O Flamengo fez volume para jogar, para fazer facilmente no primeiro tempo, 3-4-0 no Vitória, porque o Vitória foi dominado fisicamente, taticamente, não conseguia fazer os seus contra-ataques. Parecia que o Flamengo estava jogando em casa. Parecia jogo do Campeonato Carioca. O Vitória, treinado pelo Carpini, foi um time que fez um final do Brasileirão ano passado muito legal, né? Emendou uma quantidade legal, saiu do rebaixamento, tá jogando na Sul-Americana, só que esse ano, já de 4 jogos para cá, o Vitória não tem conseguido ganhar, perdeu do Bahia, perdeu na Sul-Americana. E eu imaginei o Vitória oferecendo mais resistência ao Flamengo do que foi, de fato, né? E então no Flamengo, fácil aqui, lembrando, Cebolinha, cabeçada para fora, Gerson, chute no meio do gol, Juninho sai no livre na área, esse perdido, de fato, perdeu um gol fácil de fazer. O outro deu azar, o outro ele acertou um chute que esse é um golaço lá, mas pegou na trave, faz parte, né? Pra chutar na trave, você tem que chutar. Então, isso aí. O Flamengo é um clube que parece que só quer dar o chute perfeito. Você só pode chutar se seu corpo estiver equilibrado, em condições boas. E o que é muito interessante, porque virou o primeiro tempo 0-0, e o gol, que foi o gol do Arrascaeta, foi um gol muito bonito, ele saiu exatamente do quê? De um improviso, de um chute improvável. Ele dominou uma bola, né, ali ele brigou com os defensores ali. Teve o atacante tentou sair driblando pra trás, né, cara? Pô, você não pode fazer aquilo no seu campo defensivo. Não dá pra fazer isso. E o Arrascaeta, que é relativamente frágil fisicamente, conseguiu trombar ali com os zagueiros, foi dominando na entrada esquerda ali da grande área. E lá, Ronaldo Fenômeno, 2002, biquinho, né? Contra a Turquia, não foi? Contra a Turquia, jogo encrespado do Brasil. Nossa, os dois foram na primeira fase, na semifinal. E aí jogou entre as pernas do zagueiro e matou aquela bola no cantinho. Então, assim, mostrando que, cara, às vezes fazer o mais simples ou um improviso pode ser muito bom, cara. Você fazer só a jogada trabalhada nem sempre vai facilitar a sua vida. Cara, quando ele meteu aquele biquinho ali, eu falei, rapaz, o cara é diferente mesmo, assim.
né? Segundo aí, naquela época, né? O Rodriguinho era melhor. Melhor. 62 quilos de picanha, ó, limpinho. Cara, aquele lance, você vê realmente assim, a visão que o cara teve, é só isso que dá pra fazer. Exatamente, é onde a bola dá pra ir e é lá que ele vai jogar. Então, assim, gostei muito o primeiro tempo foi melhor que o segundo, apesar do segundo ter saído dos gols. Eu achei o Flamengo bem intenso. E o gol que o Flamengo tomou tem uma certa dose de azar ali, né? Cara, tem. E assim, é o problema. Não aconteceu, por exemplo, na estreia contra o Tátira, né? Mas se você tá jogando com um adversário que tem torcida, que tem história, em algum momento ele vai atacar. Tem flamenguista, não sei se isso acontece muito lá nos seus grupos de Palmeiras e tal. Tipo assim, o clube tem grande diferença de orçamento, então ele não pode ser machucado hora nenhuma. Você não vai tomar chute no gol, você não vai tomar um contra-ataque, você não vai tomar um lance de escanteio. Isso não existe, gente. Futebol não é assim. Eu gostei muito de uns exemplos que eu vi na internet esses dias, falando, cara, o Manchester City perde do Brighton de vez em quando. Esses times grandes... O Manchester City tá perdendo de todo mundo. Talvez não foi o melhor exemplo que eu dei agora. Então, mas eu entendi o seu ponto. Exatamente. E num lance ali onde o Flamengo vacilou no ataque do Vitória, o Wellington Rato, ex-São Paulo, conseguiu fez uma coisa que o Vitória não estava fazendo no jogo, que era chutar a bola no gol, né? E ainda contou com a sorte de desviar no Gerson, empatando a partida. E naquele momento eu falei, meu domingo não vai ser tão bom. Cara, e logo depois a Vitória teve uma chance de virar, né, cara? Foi bem próximo. E aí, nossa, ali eu acho que o Flamengo não ia ter perna. Não era nem questão de qualidade, acho que o Flamengo não ia ter perna, porque as pessoas, a gente falando do calendário, né? E para os times que jogam as competições sul-americanas, ainda tem a logística. Né? Exatamente. Ainda tem a logística. Então o Flamengo fez uma viagem, o Felipe Luiz valorizou isso mais algumas vezes durante durante a entrevista coletiva dele, que era de que a logística para a Venezuela foi terrível, assim, o Flamengo ficou muito tempo dentro de avião, dentro de ônibus, e os caras chegaram cansados, tanto porque ele poupou alguns atletas ali, né, o próprio Bruno Henrique, né? Exatamente. E então, assim, mais uma vez, outro ponto que é importante, elenco. Já falei várias vezes e vou repetir, porque o canal é nosso. Então eu vou falar. Você tem todo direito. Sempre que puder. Que é o seguinte, como que o elenco faz diferença, né? Então, ali a gente entrou com o Michael, foi Michael, Cebolinha, Juninho, né? E fez as trocas. Aí imagina, você já tá cansado, olha para lateral de campo, que beleza, vai entrar o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Só isso. Então, e assim foi feito, né? O Felipe Luiz fez as mexidas e você falou no vídeo passado, quando a fase tá boa, né? As coisas acontecem. Numa jogada pela esquerda ali, o Luiz Araújo conseguiu cruzar a bola na área rasteirinho, o Bruno Henrique conseguiu entrar disputando junto com os zagueiros E como decide, né, esse homem? Cara, é impressionante, impressionante. O Bruno Henrique, e assim, cada jogo a jogo ele vai construindo o tijolinho dele na história do Flamengo, assim, a torcida tem muito carinho, muito respeito, um grande cara. Então, os nossos clubes, né, Sequeto, foi um fim de semana pro Flamengo de você ficar reflexivo no que diz respeito a você não conseguir finalizar jogos que você tem condição de finalizar. Até porque, assim, se você pensar em Copa, né? Copa você precisa matar jogo. Você precisa matar, chama mata-mata, né? Você precisa matar jogo. Então, na hora que a Libertadores começar a pegar, vier a Copa do Brasil... Os clubes mais cascudos, né? Um jogo desse, perder tantos gols, pode ser a eliminação, né? Porque é o famoso quem não faz leva, né? Exatamente. E eu já vejo o palmeirense preocupado hoje com desempenho, né? Muito, cara. Não teve, assim, pra mim, contra time grande, um jogo bom no ano, que foi o primeiro jogo que faz de grupo contra o Corinthians. E já tem muito tempo, né? E mesmo assim não ganhou. Exatamente. Empatou aquele jogo. Então, realmente, o sentimento do palmeirense hoje é de preocupação. Eu vejo o palmeirense que assim, não, a gente vai tomar de 8-0 no Mundial. Não. Cara, o Mundial eu tô cagando pro Mundial, meu filho. Eu não quero ser eliminado na Libertadores precocemente, ficar pra trás no Brasileiro. Aí, o Palmeiras não pode. Não foi pra isso, né? Planejamento e o investimento, né? Mas quem se planeja bem, Sequeto, é o Ouro Porco, que vai ter rodada da Libertadores. Já começa amanhã, né? Botafogo já joga amanhã. Já joga amanhã. Flamengo contra o time da Argentina, que é o Central Córdoba, que vira e mexe, eu esqueço o nome dele. Palmeiras e Cerro Porteño, também na quarta-feira. Vai ter cobertura do Ouro Porco, a gente vai fazer vídeo pra vocês, se é junto ou se é separada, e a logística da gente que vai decidir o que vai acontecer.
Então, mais uma vez, obrigado por acompanharem o vídeo até aqui. Se inscreva no nosso canal, comenta o que você achou da arbitragem, principalmente nesse final de semana. Pode criticar bastante. Critica bastante, corneta o Sequeto, porque ele vai cornetar vocês quando ele tiver a chance. Lembra que eu falei que foi pênalti. Então, muito obrigado mais uma vez. O canal tá chegando aí aos seus 450 inscritos. Eu acho que vai dar para bater nossa meta, hein, Sequeto? Vamos chegar lá. 500 lá até o final de abril. Vai ser um prazer pra gente poder dividir esse momento de felicidade com vocês. Muito obrigado mais uma vez e valeu!